No vídeo de hoje eu vou falar sobre um versículo da Bíblia onde ele te traz uma mensagem de reflexão sobre o dinheiro e sobre a sua vida. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um versículo da Bíblia e de que forma ele vai servir como reflexão para você quando você estiver sem dinheiro ou quando você estiver com problemas e às vezes imaginar que não há solução para os problemas. Geralmente quando falamos da Bíblia e de religião é até um assunto um pouco complicado para muitas pessoas de ser tratado, até porque existe uma certa, vamos dizer, um certo choque entre a questão dinheiro e a Bíblia, até porque até muito tempo e até hoje em dia ainda isso acontece, existe um certo debate de que se ou eu sigo a Bíblia ou eu sigo o dinheiro, vou pro céu ou eu vou pro inferno se eu quiser ser uma pessoa rica ou coisas do tipo. Mas a verdade é que a Bíblia, da mesma forma que outros livros que as pessoas estudam, a Bíblia ela vai ter muita coisa. Ela vai ter todo tipo de conteúdo que se pode imaginar. Ela vai ter passagens bíblicas falando sobre o amor, vai ter passagem bíblica falando sobre fé e principalmente sobre Deus, que é o pai de todos nós, ou pelo menos o meu pai e o pai daqueles que acreditam em Deus. E eu sei que a maioria das pessoas tem fé em Deus e acreditam em Deus. Mas nem tudo se trata apenas, se formos falar de forma direta, de ler, de leitura e às vezes pouco cumprimento da palavra. Do que adianta eu chegar no ouvido de alguém e falar, você vai fazer isso e simplesmente a mensagem entrar em um ouvido e sair do outro. É a mesma coisa que a Bíblia, não vai ter tanto sentido assim eu ler e não saber interpretar o que está escrito na Bíblia. O problema às vezes está na interpretação, porque eu ler a Bíblia ou eu ler qualquer outra coisa que seja não é sinônimo de que vai acontecer aquilo que está escrito. Vai depender de como eu interpreto aquilo e de como eu adoto aquilo para minha vida. E na Bíblia, principalmente, isso aí não muda. Lá fala muito, fala sobre Deus, fala sobre as bênçãos que Deus dá para cada um que crê, que tem fé, que tem esperança. E também fala sobre o que acontece com aqueles que supostamente não seguem o seu caminho, né? Com aqueles que seguem os princípios tanto de Deus quanto dos homens. Mas lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, existem algumas passagens interessantes para ser refletida. No versículo 25 diz o seguinte: porém eu lhe digo, parem de se preocupar com a sua vida quanto ao que vai comer ou quanto ao que vai vestir, pois afinal a vida não vale muito mais do que um alimento e o corpo não vale muito mais do que uma roupa. E aí fica aquela interrogação, poxa, mas se for parar para pensar, eu tô falando que eu não posso abrir mão, eu não posso pensar em roupas, em comidas e deixar de viver, pois se eu fizer isso eu vou estar sendo errado. Na verdade o sentido da mensagem não é bem esse. O que ele está querendo dizer é o seguinte, essa passagem, que nós temos que desejar se enriquecer. Todo mundo quer prosperar, a prosperidade é o que todo mundo busca, independente de onde você estiver, do que você tenha. Todo mundo acredita, pode até ser um conto de fada para a maioria, mas o que todo mundo quer é viver em paz, é prosperar, é ser feliz, seja com a família, seja lá de que forma for, mas todo mundo tem esse objetivo na vida. Então a passagem ela fala mais a respeito de que forma a gente tem que se enriquecer em primeiro lugar. Se é mais importante eu ficar de olho no mundo, ou estar preocupado com uma roupa, ou do que estar preocupado em me enriquecer primeiramente, enriquecer primeiro você por si próprio, para depois as outras coisas virem. Afinal, do que adianta eu ser rico, eu ter muitas coisas, até porque até na Bíblia também tem aquela história que gera um pouco de confusão para muitas pessoas, que é a respeito do homem rico, né, que Jesus lhe convidou para que ele seguisse Jesus e ele, por ter muitos bens, ele negou o convite. Então as pessoas interpretam às vezes a questão de você ter uma vida melhor e você não ser salvo. Quando fala na Bíblia lá que existe a passagem também que fala a respeito de que é mais fácil um elefante passar na ponta de uma agulha, se eu não me engano, algo assim, do que um rico entrar no reino dos céus, mas o sentido da riqueza nesse aspecto é outro, não é simples, não é dos bens. Do que adianta eu ter tudo, eu ter o mundo, pode-se dizer, se eu não estou compartilhando disso com ninguém, ou se eu não estou fazendo o bem para ninguém, se eu não estou ajudando a tirar a fome de quem tem fome, se eu estou ajudando de alguma forma alguém a vencer até um problema que não está voltado à fome, mas uma doença, uma depressão ou outra coisa relacionada. Então a questão de se enriquecer em primeiro lugar não está voltada para o que está no mundo à nossa volta, mas para nós mesmos. Se nós se enriquecermos em primeiro lugar, Deus vai abençoar. E até isso que ele também fala em um versículo que está escrito mais ou menos o seguinte: primeiro devemos persistir em buscar o reino e a justiça de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, nós temos que crer em Deus e buscar seguir um pouco mais os caminhos que ele determina para cada um de nós, e que quando acontecer e você realmente for alguém melhor e tiver conseguido seguir as leis, que você vai ter a recompensa. E também que é importante lembrar que querendo ou não, essa mensagem ela deixa um ponto de reflexão, né? Que
Muitas pessoas esquecem de procurar Deus, esquecem de seguir um pouco do que está na Bíblia, do que Deus deixou para nós, e só procuram às vezes essas coisas aí no momento de dificuldade. É no momento em que aconteceu o que não devia ter sido acontecido. Até por eu estar procurando coisas do mundo, por eu estar procurando me satisfazer, eu estar preocupado em me investir bem para me mostrar para o mundo, às vezes uma pessoa que eu nem sou. É coisa desse gênero que desagrada a Deus. Deus não quer que a gente viva na miséria. Pode ter certeza disso, que Deus não quer que a gente viva na miséria. E a própria Bíblia é testemunha disso. Se você for ler os livros de Provérbios, você vai entender um pouco melhor a respeito do que eu estou falando. Existem muitas passagens lá que nos dão essa visão. Mas sempre, independente de ser em Provérbios quanto em Mateus, ou até em Salmos mesmo, fala da importância da sabedoria. De que a sabedoria ela é mais preciosa até do que o ouro e a prata. Então é muito importante a gente ter uma noção e ter cuidado com as decisões e ter cuidado também com as coisas que a gente faz pro próximo. Se fizermos o bem, nós iremos colher o bem. Mas se fizermos o mal, com certeza também iremos colher o mal em algum momento da vida da gente. Então, em primeiro lugar, vamos temer um pouco mais a Deus e procurar ter Deus em nossas vidas, e depois as outras coisas vão vir também. As coisas vão fluir como um riacho, na minha vida, na vida de vocês também. Mas não se esqueçam que o bem ele tem que prevalecer sempre. Fazer o bem, por muitas vezes que pareça ser injusto, em contrapartida a você, pelo fato das pessoas até terem um pouco de pressa, né, na questão de fazer algo e já esperar uma reação imediata, não tem aquela paciência de esperar, ou às vezes fazer por interesse, agir de uma forma esperando já o resultado ser aquele. Isso aí dificilmente vai acontecer. Tem que ser algo puro, natural. Se tiver que fazer o bem, faça por vontade própria e sempre procure ler. E principalmente essa passagem, ela é muito interessante. Aí vocês podem depois ler e continuar lendo. De vez em quando ler também o livro de Provérbios, que é bem bacana, que fala a respeito da sabedoria. E um dos principais textos abordados lá é sobre a vida de Salomão, né? E como todo mundo às vezes já deve conhecer um pouco da história, rei Salomão, Deus deu a oportunidade dele se tornar rei e até perguntou o que ele queria, se ele queria algo, que Deus ia abençoar ele com algo. E ele pediu apenas a sabedoria para governar o seu povo, para cuidar de todas as pessoas que estavam em sua volta, os bens que existiam. E o que ele conseguiu em consequência disso veio depois, mas a primeira coisa que ele buscou ter foi a sabedoria. Então fica a dica, a sabedoria é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se você procura ter a sabedoria, você vai ter as outras coisas em consequência, e isso é fato. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a respeito, e deixo aí como indicação o livro de Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Quem quiser ler um pouco mais, pode depois procurar uma Bíblia, e até tem aí as Bíblias online na internet, aplicativo de Bíblia, e você pode estar lendo. E lembre-se sempre, o bem sempre vai estar além de qualquer outra coisa. Pratiquem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevam no canal e até breve.